Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração, guarde também a tua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus estamos de volta e sou muito grato a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, a mim e a você, de aprendermos um pouquinho mais dos seus mistérios que nos é revelado. Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. Estamos dando continuidade em mais uma série de mensagens com o tema Os Reis Poderosos e a Supremacia de Deus. Esse é o terceiro vídeo da série. Nós já adentramos na segunda parte do livro de Daniel, que vai do capítulo 7 até o capítulo 12, onde descreve as visões de Daniel sobre a situação futura do povo de Deus. E é sobre isso que nós estamos tratando desde o capítulo 7. Essa semana começamos, graças a Deus, o versículo 8, e nesse momento nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus que hoje está em Daniel. O capítulo é o de número 8, o versículo 15 até o 26. E o tema deste vídeo é: o que significa tudo isso? E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Eu ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, por que esta visão acontecerá no fim do tempo? E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, conforme o versículo 15, Daniel, ele quer entender o que viu e procura uma resposta para todos aqueles símbolos que apareceram na visão, uma semelhança de um homem, no versículo 15. Essa semelhança se apresenta e chama por Gabriel, que será responsável por fazer Daniel entender a visão, conforme o versículo 16. Aquela visão é demais para Daniel, ele fica amedrontado, conforme o verso 17. Ele cai no chão e é tomado por sono profundo, conforme o versículo 18. Gabriel então o coloca de pé e começa a dar resposta para Daniel. Algumas
das quais ainda são incompletas, levando Daniel a buscar outras respostas nos capítulos subsequentes. Vamos ver alguns questionamentos neste capítulo. Primeiro, a que tempo se refere estes acontecimentos? Por 3 vezes o anjo repete, refere-se ao tempo do fim, versículo 17. Pertence ao determinado tempo do fim, versículo 19. Se refere a dias muito distantes, conforme o versículo 26. Vale a pena observar que não é uma descrição dos últimos dias da história humana com o advento do anticristo e a vinda de Jesus que falamos no vídeo anterior. Preste bem atenção, mas trata de acontecimentos ainda na antiga dispensação que antecedeu a primeira vinda de Jesus Cristo. Segundo questionamento, o que é o exército do céu? É uma referência ao povo de Deus que é chamado de povo santo, conforme o versículo 24. Terceiro questionamento, quem é o príncipe do exército? É a maneira de se referir a Deus, conforme o versículo 11. Porque é ele quem recebe os holocaustos, o qual foi impedido pelo pequeno chifre. Quarto questionamento, o que é o carneiro de 2 chifres? A resposta a essa pergunta já foi dada. É o Império Medo-Persa que nós lemos no versículo 20. O quinto questionamento, o que é o bode? É o Império Grego, conforme o versículo 21. Sexto questionamento, quem é o pequeno chifre? Então aqui preciso parar e dar melhores explicações. A primeira coisa a se declarar é que o pequeno chifre deste capítulo não é o mesmo do capítulo 7. Entendam bem isso. Aquele é o anticristo que aparecerá no final dos tempos, antecedendo a segunda vinda de Jesus. Então ele surge do 4º reino, certo? O chifre pequeno de Daniel 8 é uma referência a Antíoco IV ou Antíoco Epifanes, um rei que governou a Síria na dinastia dos Seleucidas, uma das 4 que herdou parte do império construído por Alexandre o Grande. Vocês estão lembrados? Este assunto da divisão dos reinos a 4 generais que nós já falamos? Então, Seleuco era um deles, e ele reinou de 175 a 164 a.C. Apontamos abaixo aqui algumas características de Antíoco que o tornaram forte candidato ao título de chifre pequeno. Veja comigo. A primeira característica ele era um usurpador. Aproveitou-se da divergência entre os judeus e os levou ao rompimento com Ptolomeus do Egito. Esses eram benévolos e tinham uma política favorável aos israelitas. Daí a palavra, pela sutileza, fará prosperar o engano na sua mão. Lembram disso que nós lemos? Segundo, ele tentou acabar com a religião judaica. Ele decretou a unificação da religião, proibindo assim que os judeus lessem o livro sagrado e observassem a lei de Deus, principalmente os preceitos referentes aos sacrifícios, os quais cessaram desde então, conforme os versículos 11 a 14. Com sua atitude, feriu grandemente a consciência religiosa dos judeus, principalmente quando ele profanou o templo, sacrificando um porco sobre o altar. Foi uma profanação vil e imoral. O templo de Jerusalém, ele foi designado por ele para templo de Júpiter e se tornou um local onde passou a haver corrupção e muitas prostituições. Parece inacreditável olhando de hoje, mas a própria cidade de Jerusalém começou a sediar Jogos Olímpicos, atraindo assim a atenção de jovens judeus que chegaram, acreditem vocês, até a repudiarem a circuncisão para poder se tornar iguais aos jovens gentios. Qualquer semelhança com os nossos jovens dos dias atuais é mera coincidência. As Olimpíadas eram praticadas por pessoas nuas.
Toda essa atitude de Antíoco Epífanes trouxe uma grande revolta entre os judeus. Terceiro, era um perseguidor. Destruirá os poderosos e o povo santo. Os judeus fiéis foram duramente perseguidos, porque quem não aceitasse a reforma religiosa de Antíoco era passivo de morte. Além de proibir a prática da religião judaica, ele obrigava que os judeus fizessem adoração aos ídolos estrangeiros. Quarta característica, ele pensava ser um deus. As suas moedas tinham a seguinte descrição: do rei Antíoco, o Deus tornado visível que traz a vitória. Na verdade, ele era um louco. Os seus súditos trocavam o F de Epifanes por M, tornando o seu nome Epímanes, que quer dizer o louco, o lunático. Quinta característica: o que significa a expressão 2.300 tardes e manhãs? Essa é uma questão sobre a qual não há acordo entre os intérpretes das Escrituras Sagradas. Alguns defendem que se refere ao período de Antíoco Epífanes, predito por Daniel 8, do 11 ao 14 que lemos, em que cessariam os sacrifícios oferecidos pela manhã e pela tarde. Esse período foi de aproximadamente 1.150 dias, ou 3 anos e meio, descrito por Joséfo como sendo o período em que os sacrifícios foram proibidos. Outros preferem identificar com as 70 semanas de Daniel 9, que estudaremos na próxima série, e colocá-las historicamente até o ministério de Jesus. Ainda há aqueles que colocam como acontecimento do fim, entre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo. Bom, se temos aplicado até agora a visão de Daniel como sendo uma descrição dos acontecimentos da época de Antíoco Epífanes, então é mais razoável concluir que se refere ao período entre a profanação do templo até a volta dos sacrifícios, depois da revolta dos Macabeus. Sobre os Macabeus falaremos numa próxima oportunidade. Se preferirmos uma interpretação profética ao estilo da dupla referência, como se diz, então temos aí a referência ao tempo do Antíoco e ao tempo do ministério e vida de nosso Salvador Jesus, combinando com a interpretação das 70 semanas, mas veremos isso, permitindo o Senhor, nos próximos vídeos. Deus te abençoe em nome de Jesus.